Bom, a gente vai fazer hoje, então, a última aula atividade da matéria de Ciência dos Materiais, a aula atividade 4. Matéria toda teórica, como vocês já sabem. Então, a gente vai resolver aqui dessa forma. Vamos ali, então, para a primeira questão. Questão 1. Com base na forma de carbono presente, os ferros fundidos são classificados como cinzento, nodular, branco, maleável e vermicular. Quando o teor de silício é inferior a 1%, em combinação com taxas de resfriamento rápidas, não há tempo suficiente para a cementita se decompor, fazendo com que grande parte se conserve. A presença de cementita torna a superfície fraturada esbranquiçada. Esse metal é utilizado em cilindros de laminação em laminadores. Podemos dizer que as características citadas acima representam. Aí ele passa para nós então. Letra A, ferro fundido cinzento. Letra B, nodular. Letra C, branco. Letra D, maleável. E letra E, vermicular. Bom, só dele falar pra gente que ele é uma superfície esbranquiçada, já dá pra gente deduzir que é o ferro fundido branco. O ferro fundido cinzento, ele vai ter a presença de grafita, de ferrita ou de perlita, que é o que vai dar o tom cinza para ele. O ferro nodular, ele já vai ter magnésio e cério, que é adicionado ao ferro cinzento, que é o que vai resultar no ferro nodular. O ferro maleável, ele já é formado pelo ferro fundido branco, que ele fica horas mantido numa temperatura de 800 a 900 graus. Então, ele passa por um tratamento térmico. O ferro fundido branco passa por um tratamento térmico para se tornar o ferro maleável. E o ferro vermicular, como o nome já sugere, a grafita ela fica disposta como vermes em uma matriz. Então, essa descrição está falando sobre o ferro fundido branco. Vamos aqui então para a questão 2. Os vidros são uma linha exclusiva de materiais, e aí a gente tem que completar, definidos principalmente por sua estrutura atômica, que não é completa e ordenada, como a maior parte das outras cerâmicas, mas apresenta uma estrutura altamente desordenada. Já os denominados vidros cerâmicos são, em sua grande maioria, vidros submetidos a tratamentos térmicos em elevadas temperaturas. Então, vamos por eliminação. Os vidros são uma linha exclusiva de materiais polímeros, que é a letra A. Não, né? Os vidros não são materiais polímeros. Os vidros são materiais compósitos? Também não. Os vidros são materiais cerâmicos. Então, a gente já vai por eliminação da letra A, elimina a letra B e elimina a letra E. Então, a gente fica com a letra C e com a letra D. Eles são a estrutura deles, atômica, é definida principalmente, a sua estrutura atômica, ela não é o que e ordenada. Aqui tá falando, ou ela vai ser hexagonal ou ela vai ser cristalina, certo? Nesse caso, ela não é cristalina e ordenada, porque a cristalina que ela é organizada, né? Os átomos são organizados. Já como a maioria das cerâmicas, né? Nesse caso, ela é amorfa. Então, vai ser a única opção que tem assim é a letra D. Então, vai ficar: os vidros são uma linha exclusiva de materiais cerâmicos, definidos principalmente por sua estrutura atômica, que não é cristalina e ordenada, como a maior parte das outras cerâmicas, mas apresentam uma estrutura amorfa altamente desordenada. Já os denominados vidros cerâmicos são, em sua grande maioria, vidros inorgânicos, submetidos a tratamentos térmicos em elevadas temperaturas. Certo? A questão dos inorgânicos, as cerâmicas já são inorgânicas, né? Então, também já fica fácil da gente deduzir. Vamos, então, para a questão 3. Sobre os materiais que temos à disposição para a construção de projetos de engenharia, temos o seguinte conceito: resinas orgânicas moldáveis,
Podem ser de ocorrência natural ou sintética, e o método mais comum para a fabricação destes é a moldagem. Assinale a alternativa que contempla a resposta correta para o conceito citado. Então, a gente está falando de compósitos, de cerâmicas, de metais, de madeira ou de plásticos. Então, a gente já tem que pensar, se eles são a fabricação mais fácil, mais comum, é a moldagem, então, muito provavelmente, a grande maioria não vai ser. Né? O plástico ele é o mais fácil de ser moldado aqui no caso. Então, nesse caso, a gente está falando dos plásticos. Eles, sim, são resinas orgânicas moldáveis. Né? Podem ser naturais ou sintéticos, né? E o mais comum é a fabricação, o método mais comum de fabricação é a moldagem. Eles são materiais muito importantes para a engenharia, porque eles apresentam uma ampla gama de propriedades e, na maioria dos casos, são de custo relativamente baixo, né? Tanto que é um material que a gente vê muito em obra, né? Na parte de encanamento, às vezes até na parte elétrica ele está presente, na parte de acabamentos, né? Então, nesse caso vai ser plásticos, a letra E. E por último, questão 4. Os compósitos são materiais que possuem uma matriz e um revestimento que conferem ao produto uma resistência e, em muitos casos, o peso e o custo são reduzidos. Qual o nome do processo de laminação contínuo, utilizado principalmente para a produção de longos perfis lineares de seção transversal constante? Essa técnica de fabricação é muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato de que o material composto deve ser puxado ao invés de ser empurrado por uma matriz que acontece na extrusão. Assinale abaixo a alternativa que contempla a resposta correta. Então, de novo, vamos por eliminação. Se ele é muito parecido com a extrusão, então ele não é a extrusão, né? Como falou ali, a extrusão ela é forçada, ela é empurrada, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de um material que ele não é puxado, que ao invés de ser puxado, deve ser puxado ao invés de ser empurrado por uma matriz. Então, na matriz, ele é empurrado. Nesse caso, ele vai ser puxado. Então, a gente não está falando da extrusão. A laminação, ela é um processo de transformação mecânica que consiste na redução da seção transversal por meio de compressão. Então, ele passa por 2 cilindros de aço ou de ferro fundido para diminuir a sua seção. Então, também ele não é puxado, né? Ele tem a sua seção reduzida por meio de cilindros de ferro ou de aço. A letra C, termoformagem. A termoformagem nada mais é do que o método da gente moldar lâminas dando forma por meio de calor e pressão. Por isso o termo termo, né? Então, também não é esse. A pultrução. Sim, a pultrução vai ser a nossa resposta correta. A pultrução é um processo que consiste em puxar as fibras com resina por um molde de aço pré-aquecido e quando ele passa, aí sim ele vai ter, depois de ele passado por esse processo, por esse molde, que ele vai tomar a sua forma definitiva, né? E aí tem a injeção plástica, que nada mais é do que a injeção mesmo. Deixa eu pegar o significado certinho, que o processo, né? A peça para ser moldada, acontece o fechamento do molde, é um molde, né? Como se fosse uma forminha, vamos supor assim, uma forma de bolo. Então, eu tenho a forma, eu tenho um molde do jeito que eu quero que meu material fique. Nesse molde, eu vou injetar o material, que nesse caso é a injeção plástica, então eu vou injetar. Depois disso, eu vou recalcar, vou resfriar e aí depois disso é que eu vou abrir o meu molde e tirar a minha peça. Então, essa é a injeção plástica. Então, nesse caso, a resposta correta vai ser a pultrusão. Ela sim que faz o processo puxando as fibras com a resina e depois tendo a peça definitiva. Bom, foi só isso. Depois vocês leem aqui, assistam a teleaula. E na semana que vem a gente tem a prova dessa matéria. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.